A Sorvetes Boleiro tem fabricação própria de alto nível em sorvetes, açaí e picolés. E agora também com self-service em Teresópolis. Conheça a nossa linha Premium, com sabores incríveis para os mais apurados paladares. Nosso atacadão oferece preços imbatíveis para revenda. Vale a pena conferir. Visite uma de nossas 3 lojas em Teresópolis e faça uma viagem ao mais puro sabor. Ei você, se liga em tecnologia? Curte PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC? E que tal iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e Xiaomi? Action Figures, capas e películas? Assistência técnica precisa? Tudo em um só lugar com o melhor preço da cidade. É na IAE, a loja mais completa. Alguém vai ver milagre acontecendo através da tua casa, da tua família, na tua vida. Sinais vão acompanhar aqueles que creem. Chega de ver milagre na vida dos outros. É hora de ver milagre na nossa vida. Manda avisar que o tempo de boas novas está chegando. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço.
estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, Deus te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, Deus te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, Deus te agradeço. Você vai ver agora, a gente fez perguntas a algumas pessoas de experiências que elas têm passado e o que talvez está mudando na vida delas, para algumas coisas que elas possam estar sendo despertadas. Você vai ver agora aí as respostas que algumas delas deram. Antes desse período de quarentena começar, dessa notícia chegar na nossa cidade, de coronavírus, inundando o país todo, eu e minha família, principalmente meus pais, eles têm empreendimento aqui na nossa cidade, em Teresópolis, aqui na Várzea, e pra gente foi um caos completo, principalmente pra minha mãe, que é dona do empreendimento. Meu pai tem outros negócios, mas ele estava com um problema de saúde. Sabe, lá na nossa casa foi um desespero completo, porque a minha família estava perguntando como é que eu vou sustentar a minha casa. Nessa quarentena, eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar de uma forma e vão sair de outra. Eu sou empresária, tinha 6 empresas e nesse ramo aí que a gente trabalha, eu tive que, infelizmente, fechar uma das minhas empresas, tive que mandar pessoas embora, sofri muito com isso, ainda estou sofrendo, porque dói quando você desfaz um sonho, né? E quando você acaba tendo que, por força maior, ter que tirar pessoas, né? Eu não tinha um momento muito próximo com os meus pais, principalmente meu pai, porque ele trabalhava muito. Desde pequena ele saía bem cedo e voltava bem tarde do trabalho, então a gente não tinha muito tempo juntos. Eu tive um tempo de mesa, eu tive um tempo de comunhão com a minha família que eu nunca tive antes. Eu vi coisas do meu pai, eu vi coisas da minha mãe que eu nunca ouvi antes. Eu tive a oportunidade de ter culto com a minha família, de ouvir meu pai e minha mãe falar de Deus, de suas experiências que tiveram ao longo dos anos. Eu tinha uma rotina muito agitada e eu não conseguia desenvolver muitas coisas que eu queria desenvolver pela falta de tempo. E quando eu entrei na quarentena, eu vi a oportunidade de conseguir desenvolver coisas que eu não conseguia antes. Sabe, depois de a gente ter esse tempo de comunhão, meus pais sentaram na mesa, lembraram de uma tia nossa que faz costura, encomendaram algumas máscaras, porque era o que o povo estava usando. Sabe, então meus pais começaram a empreender, começaram a comprar máscara e revender. E as coisas foram melhorando, Então eu tive um tempo de comunhão com a minha família,
A minha família começou a empreender, a sua visão ampliou em relação ao empreendedorismo. E logo depois, eu olhando os meus pais, empreendendo, vendendo máscaras, eu pensei, cara, eu tenho 17 anos, eu sou do Nextinha, eu sou daqui de Teresópolis. Eu vi que eu tenho tempo para desenvolver coisas que eu quero fazer na quarentena, que eu vou usar depois dela, coisas que eu vou usufruir depois da quarentena. A minha criatividade aflorou muito mais e eu consigo hoje desenvolver muito mais do que eu desenvolvia antes. Eu tenho meus amigos, eu tenho minha influência, sabe? Eu pensei, cara, assim como meus pais estão fazendo, eu vou começar a fazer. Então eu comecei a comprar as máscaras, eu comecei a vender e, sabe, no meio de um caos, no meio de um deserto, o Senhor fez Rio Rago na nossa vida. E essa quarentena fez a gente parar, sabe? Fez a gente se reunir como família, a gente conversar, a gente assistir séries juntos, a brincar. Brincadeiras que meu pai não fazia comigo há muito tempo, hoje a gente já voltou a brincar, a gente voltou a sorrir. Às vezes o clima estava muito ruim, tinha muito estresse, muito cansaço, sempre estávamos cansados. Mas dessa quarentena a gente conseguiu tirar esse momento de sorriso, de comunhão, sabe? Eu aprendi a dar valor para minha família de uma forma diferente. Tô curtindo muito ficar com meus filhos e tô aprendendo um pouquinho que acho que dentro de cada um de nós existem coisas boas por dentro e que a gente pode aprender. E quando a gente fica em silêncio, eu acho que é a hora que Deus trabalha na gente com aquilo que você tem, né? Eu sempre comprava livros, curso e não finalizava e eu tirei esse tempo para aprender. E junto, no mesmo momento que eu tô aprendendo, eu tô ensinando outras pessoas a ser um pouco melhor. Bom, a gente começou o programa falando sobre o fato da gente sair dessa quarentena diferente e maior por dentro, crescendo em alguma coisa, tirando experiências boas, né? Aprendendo alguma coisa. E eu quero ler 2 textos aqui que falam um pouco sobre crescimento, né? Crescimento é algo fundamental para todos nós. Se você não está crescendo em alguma área da tua vida, alguma coisa está errada. Nós precisamos crescer intelectualmente, espiritualmente, fisicamente a gente cresce, uma hora para, né? Aí cresce para o lado, mas tem que parar. Ou na né? quarentena está crescendo. Na quarentena um pouco está crescendo. Mas crescer é fundamental em todas as áreas, profissionalmente, né? A gente não pode parar de crescer. Lucas 2,40 diz assim, sobre Jesus. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:52, um pouquinho mais na frente, diz assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus crescia fisicamente, se enchia de sabedoria, crescia como pessoa, crescia intelectualmente, né? A sua inteligência crescia, mas ele crescia em sabedoria, porque a sabedoria é o fato de você usar a sua inteligência, ou seja, Jesus amadurecia, né? Ele ia crescendo em vários aspectos, crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, crescia espiritualmente, ele crescia em conhecimento, ou seja, ele crescia em várias áreas da vida dele, e a gente aprende que é fundamental, e a Bíblia ela passa nitidamente uma mensagem sobre equilíbrio, né? A Bíblia não fala somente que Jesus crescia espiritualmente, não, ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, ou seja, a Bíblia passa uma mensagem de equilíbrio, que não dá para a gente ficar crescendo só em alguma área da nossa vida e não crescer em outra, vai parecer que alguma coisa está errado, né? Então é fundamental que a gente cresça em várias áreas da nossa vida. O crescimento é necessário, fundamental para qualquer ser humano. Nós estamos em um processo de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Então é fundamental que a gente cresça. Rafa, você que é professor do Carisma, já deu aula de várias matérias no Carisma, fala um pouquinho sobre a importância, né, de nós crescermos, todos nós aqui, né, eu sou o mais velho, mas todos nós estamos crescendo aqui em tantas áreas da nossa vida, e como é fundamental a gente entender e manter esse ritmo e até nos preocuparmos com isso, né? Caramba, eu estou crescendo intelectualmente, né? Eu estou crescendo espiritualmente, né? Eu estou crescendo em graça diante de Deus,
estou crescendo, né? Não crescendo para ficar maior diante das pessoas, mas, poxa, eu estou crescendo até como pessoa, eu estou melhorando, né? Fala um pouquinho sobre isso, nego. Cara, a verdade, sim, tudo que é saudável cresce, né? Tudo que está dando certo, tudo que foi feito da maneira certa, vai experimentar crescimento. Você vai fazer um bolo, né? Quando é que o bolo deu errado? Quando ele não cresceu, solou, né? Na vida, na questão biológica é assim, né? A gente passou, eu e minha esposa, a gente passou no ano passado pela experiência de perder um neném. Por quê? Porque não se desenvolveu, não houve crescimento, o feto não se desenvolveu e a gravidez foi abortada. Então a gente percebe que onde há um ambiente saudável, né, onde existe saúde, existe crescimento. Então a falta de crescimento, ela é um indicativo de que falta saúde em determinada área da nossa vida, né? Então, eu falo isso, né, nas aulas do Carisma, em uma matéria especificamente eu falo sobre isso. Se Jesus, que é Jesus, né, precisou crescer, por que a gente às vezes tem tanta resistência, né, a passar pelo processo do crescimento? Crescer não é fácil, mas os processos fazem com que a gente cresça, mas é necessário, né? Não só Jesus, Samuel também, você vai ver a Bíblia falando de Samuel, que Samuel crescia diante do Senhor e tantos outros homens de Deus. Então faz parte do processo da nossa vida e é um indicativo de saúde, né? Se você está crescendo em alguma área da sua vida, isso significa porque essa área é saudável. É assim que eu vejo, né? Eu entendo que quando uma pessoa não entende que crescer é necessário, quando a pessoa não entende que crescer é necessário, crescer em vários aspectos, como a gente tem falando em graça, em conhecimento, espiritualmente, profissionalmente, intelectualmente, crescer como pessoa, eu me tornar um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um pastor melhor, em todos os aspectos. Quando alguém não entende que crescer é fundamental e necessário, eu entendo que essa pessoa talvez não esteja pronta para viver em níveis maiores na vida, porque muitas vezes a gente quer viver algumas coisas maiores, né? A gente quer, a Bíblia, Jesus disse que nós viveríamos coisas maiores ainda que Ele fez, faríamos coisas ainda maiores, né? Mas para nós vivermos coisas maiores, é fundamental que a gente cresça, que a gente esteja preparado para que a gente viva coisas maiores, né? Jason, me diz o que você entende um pouco disso, né? Você, pastor dos jovens, está direto com a galera que está num crescimento assim, né? Eu gosto muito desse texto, já preguei algumas vezes utilizando esse texto. E o que esse texto fala muito comigo é em relação ao seguinte: Jesus, ele teve esse equilíbrio, ele cresceu em estatura, ele cresceu em sabedoria e cresceu em graça. E dentro do corpo de Cristo, nós como cristãos, nós precisamos ter esse mesmo equilíbrio. Às vezes nós crescemos em estatura, o que isso quer dizer? Nós crescemos em anos dentro da igreja, a gente passou a vida inteira dentro da igreja, mas foi só isso. A gente só cresceu em anos, só cresceu em estatura e nada mais. Então, quando a gente cresce em estatura e sabedoria, a gente até vem na igreja, a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe a respeito do poder de semear, sabe o que a palavra diz a respeito de semear, a respeito de cura, a respeito do sobrenatural, a respeito do poder de Deus, mas a gente não cresceu em graça. Eu cresci em estatura, eu frequento a igreja, eu faço parte dos voluntários da Lagoinha, muitas vezes e tal, mas aquilo se tornou apenas uma rotina para mim. Ou eu até aprendo muito, como a gente sempre aprende com a pregação do pastor Mineiro, do Rafa, do Tássio, eu espero com a minha também. Aprende muito teologicamente, psicologicamente, aprende emocionalmente, mas o equilíbrio está em viver aquilo que nós ensinamos, ou seja, partir para a graça, crescer na graça e no poder de Deus, entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro de filosofia e história, ela carrega poder, ela carrega algo sobrenatural, sabe? Esse é o equilíbrio perfeito, é eu ser constante na minha fé, é eu crescer no amadurecimento dessa fé, eu não ser menino na fé. Isso a respeito de família, a respeito de filhos, a respeito de ministério, a respeito de igreja, a respeito de profissão, a respeito do que quer que seja, porque a Bíblia e a palavra de Deus tem uma resposta para tudo isso,
mas entender que em cada uma dessas áreas, a glória e o poder de Deus é revelado. Há muitos anos atrás, na época do Orkut ainda, mas até hoje, eu lembro disso. Eu lembro disso. A Tamires, esposa do Rafael, ela escreveu um texto que eu carrego esse texto assim como uma verdade para mim até hoje, que Deus, ele não é uma Tamires, área da comenta nossa vida. aí, hein? Comenta aí embaixo aí, hein? ó, se você lembra desse texto. Que Jesus, ele não é uma área da nossa vida, como é a emocional, a acadêmica, a familiar, e tem lá a área religiosa, onde nós cumprimos a nossa liturgia e etc., para viver o que seria supostamente uma vida com Deus. Não existe essa área na nossa vida e não deve existir essa área na sua vida. Deus, ele está sobre cada uma das áreas da nossa vida. Ele governa sobre a nossa família, sobre a nossa vida acadêmica, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional. Ele está à frente de todas as coisas. Esse é o perfeito equilíbrio. Eu entendo que esse texto revela de forma muito clara isso, esse crescimento. Maravilha. Tássio, quantos anos você tem? 20. 20. Você está há 2 anos aqui com a gente, não é isso? 2 anos. Então, Tássio, ele está integral aqui da igreja com a gente, líder do Next Team, dos adolescentes, lidera quase 300 adolescentes, e eu acompanho de perto, né? O Tássio chegou uma pessoa e hoje ele está outra, né? Tem até barba ruiva aqui, ó. Até a barba cresceu. Até a barba cresceu. Chegou aqui então, sem nada. E é muito legal a gente acompanhar o crescimento das pessoas. E Tássio veio para cá, ele nunca tinha liderado, foi novo. Ele sentiu esse chamado, sentiu esse desejo. A gente falou, é isso que você quer? Conversamos com os pais dele. Beleza, é isso que você quer? Então vamos embora, né? Vamos embora, vamos mergulhar. Uma das nossas critérios foi que ele cursasse a faculdade, para ele estar aqui integral, então ele faz a faculdade também. Então, tantas coisas, né? Ele teve que começar a liderar pessoas, liderar adolescentes, quase 300 adolescentes, fazer os cultos, e foi tantos desafios, que a igreja é algo desafiador, né? A igreja é muito desafiador. Então, me diz como é que foi essa experiência para você, e fala, identifica algumas áreas que você... Poxa, como eu cresci nessas áreas, né? Como foi legal, até porque eu tenho um lema aqui que eu estico eles, né? Muitas vezes eu falo, não reclama, porque às vezes eu vou te esticar. Se estica. Porque Deus às vezes nos estica, né? Às vezes a gente precisa não forçar as pessoas, né? Não, mas a gente precisa puxar um pouco, como quem está liderando, fala, você pode ir mais longe, né? O pastor Felipe me estica e Deus nos estica. Deus talvez possa estar esticando você, porque Deus acha que você pode ir mais longe. Às vezes tem algumas coisas, caramba, parece que não vai dar, mas dá, a gente consegue. Se a gente, né, colocar nosso coração na ponta da chuteira, como diz assim, a gente vai. Então diz um pouquinho, Tássio, como você identifica áreas que você cresceu, com um desafio que você enfrentou. Olha, eu creio que, na verdade, quando eu cheguei nessa época, um dos maiores desafios foi o meu coração entender que eu estava nesse tempo de processo. E esse tempo de processo que Deus estava me esticando junto com você. Você estava me esticando e Deus estava esticando junto. Mas... porque foi tudo novo, foi uma coisa nova, você começar a fazer um culto, você estar tendo uma reunião toda semana com adolescentes, eles estarem vivendo os mesmos problemas, os mesmos desafios, a gente compartilhar, ouvir e tal, mas durante todos esses 2 anos, uma coisa que grita sempre no meu coração é sobre responsabilidade. Que todo crescimento, ele vem acompanhado de responsabilidade. O que eu era responsável há 2 anos atrás, foi 2 anos atrás. Hoje, eu sou responsável por algo muito maior. Por quê? Porque durante todo esse processo, Deus não só me esticou, mas Ele fez com que o crescimento fosse gradativamente. E a gente foi aprendendo, a gente foi crescendo junto com os ministérios, junto com as pessoas. Eu fui crescendo junto, aprendia e ia também ensinando. Então, uma das coisas que eu mais aprendi durante esse tempo, tem coisas que não é que Deus não quer nos dar. Deus, ele tem tudo liberado para nós. Tem coisas que não é que, Deus não vai me dar. Não.
mas Ele está esperando você estar pronto para poder receber aquilo que Ele tem para você. Muito bom. Você entrou eu tinha separado um texto aqui, você falou, tem tudo a ver. Salmo 92, 12 diz assim, olha só que texto incrível, maravilhoso texto. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Né? E diz que a gente vai crescer como cedro no Líbano. Aí eu peguei algumas curiosidades sobre essa árvore. Né? Nos primeiros 3 anos, o cedro é uma árvore que cresce muito, fica muito grande. Né? E nos primeiros 3 anos, o cedro cresce cerca de 5 centímetros para fora da terra. Nos primeiros 3 anos, mas ele cresce 1,5 metro nas suas raízes, né? Ou seja, as suas raízes começam a crescer primeiro, né? E quanto mais alto o cedro vai, pode ter certeza que a profundidade das suas raízes, o tamanho das suas raízes serão superiores à altura que ele alcança. Então, não basta a gente querer crescer para o alto, é fundamental a gente criar raízes, né? A gente crescer para baixo, né? Suas raízes não se saciam, as raízes do cedro, elas não se saciam com as águas da superfície, vamos dizer assim, não são raízes superficiais, crescem só perto da superfície do solo, não. Elas começam a se aprofundar na terra, se aprofundar, enquanto elas não acham os lençóis freáticos, elas não sossegam e elas não autorizam a árvore crescer para cima. Enquanto elas não acham veios de água embaixo da terra, né, que vão saciar, vão abastecer e suprir a necessidade de água que aquela planta vai ter, elas não autorizam o crescimento para o alto. Então, é uma lição poderosa para nós. E outra coisa, quando as raízes do cedro elas vão se aprofundando, elas encontram uma pedra, uma rocha que, né, tem muitas pedras, elas não simplesmente desviam da rocha, elas abraçam a rocha, abraçam aquela rocha, aquela pedra, e depois ela continua crescendo. Ela faz daquela rocha algo que vai dar segurança para elas. Ou seja, nós, no nosso processo de crescimento, vamos encontrar problemas, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar lutas, mas o fato é que sairemos muito maiores do que entramos, e a gente precisa, né, aproveitar, fazer dessas lutas, né, coisas que vão nos fortalecer, para nos manter de pé e nos forjar a pessoa que a gente vai nos tornar. Mas o fato é que, o interessante é que mesmo o seu tamanho externo permanecendo o mesmo, suas raízes não param de crescer. Parece às vezes que ela alcança um determinado nível de crescimento e às vezes para, né? Mas mesmo ela parada na altura que ela começou, as suas raízes não param de crescer para baixo. Eu tiro uma lição disso, porque às vezes parece que a gente está fazendo coisas, a gente está estudando, que a gente está até em Deus, a gente está na igreja, estamos buscando, estamos fazendo tanta coisa e algumas coisas não estão acontecendo, né? Eu já passei por muitas experiências assim, de achar, caramba, pois eu estou fazendo e não está acontecendo, e é aquilo que o Tarso falou, o fato é que a gente precisa nos preparar, buscar o crescimento, fazer o que a gente precisa fazer, muitas vezes tem que estudar, né? Às vezes a gente está fazendo uma faculdade, está estudando, mas parece que a oportunidade não apareceu, a porta ainda não abriu, não significa que ela não vai abrir, mas na hora certa Deus vai abrir. Na hora certa, Deus vai fazer, né? O importante é nós não pararmos de crescer, ainda que não estejamos crescendo para cima, não podemos parar de crescer para baixo, criar raízes, nos aprofundarmos, né? Rafa, você já passou por situações assim, já viveu coisas assim, já teve até crises, né? Eu já tive crises, parece que não está acontecendo, por que não está acontecendo, por que isso não acontece? Você vai orar, você vai buscar, você vai tentar encontrar respostas e a gente não acha, porque muitas vezes algumas coisas simplesmente ainda não estavam no tempo. É um pouco complicado, né, quando a gente fala sobre isso, porque assim, às vezes quando você recebe uma palavra de Deus,
todos nós ficamos empolgados, né, animados, a gente sai do culto, né? Caraca, Deus falou comigo, o profeta levantou, veio, entregou a parada, aleluia, é isso, né? Só que, tipo assim, e eu entendo, né? Quando Deus fala, isso já é uma realidade, porque Deus ele já viu lá no nosso futuro, já viu a gente sendo aquilo que para a gente aqui a gente ainda vai ser. Então, para Ele já é real. E aí a gente ouve Deus falando isso, e muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu falei, cara, mas eu ouvi de Deus isso, então demorou. E a gente se acomoda, cara, em cima da palavra que a gente ouviu de Deus. E olha que louco, a própria palavra que você ouviu de Deus, ela vira o ambiente de conforto que não deixa você fazer outra coisa, sacou? Ela tipo assim, Deus falou. Deus falou. E esses dias eu postei um texto que eu estava pensando exatamente sobre isso. Tipo assim, por que tem muita gente, por que eu ainda não vivi tanta coisa que Deus me falou? Por que muitos não viveram tantas coisas que Deus fala? Porque eles simplesmente não fizeram aquilo que Deus mandou fazer, porque toda promessa ela é precedida de um princípio. Então, por exemplo, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, mas ele teve que sair, ele teve que fazer algo, Deus pediu para ele fazer algo antes. E uma vez, você falou isso uma vez, eu não lembro se foi na pregação, se foi no bate-papo aqui, e eu nunca mais esqueci. Acho que foi num bate-papo, a gente falou, cara, se você quer viver o que os outros não viveram, esteja disposto a fazer o que os outros não fizeram. Não é que, tipo assim, não vão levantar, entrar aqui no chat aqui de, é lei, e não sei o que lá. Deus. Não, calma aí, cara. Mas tudo aquilo que Deus fala pra gente vem acompanhado de um princípio. Então, não adianta eu querer colher o resultado da promessa, mas se eu não cumprir o princípio. Não adianta eu querer prosperar, mas se eu não cumprir o princípio que a Bíblia fala a respeito para prosperar, né? A Bíblia fala lá, honra o Senhor com a tua fazenda, e aí você vai prosperar. Mas não adianta eu esperar prosperidade se eu não honrar o Senhor, e por aí vai em tantas outras coisas. Então isso já aconteceu comigo, e o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Tipo assim, nesses momentos, a própria palavra que eu recebi de Deus foi tipo um ambiente de conforto para mim, que eu falei, não, mano, Deus falou, tá de boa, só que eu preciso dar passos em direção a isso. A parte de Deus está lá, até porque ninguém vai dar uma Ferrari, um carro, né? Não precisa ser uma Ferrari, mas ninguém vai dar um carro na mão de uma criança, né? Então, o que seria um instrumento de bênção pode virar um instrumento de morte. E o que é pior, no caso de alguém despreparado dirigindo o carro, o cara nunca se ferra sozinho. Ele se ferra e machuca outros. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nesse lance você falou, na verdade, acho que eu falei que se a gente quiser viver o que nunca viveu, a gente precisa estar disposto a fazer o que nunca fez, né? Eu tenho até um testemunho de algo que eu vivi. Teve um tempo, tem alguns anos, né, eu comprei um carro novo para a Priscila. O carro era um Meriva, era 0 quilômetro, novinho. Ela devia estar com meses com o carro, novinho. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração para eu semear o carro, né? E eu, caramba, a princípio fiquei naquela, meu Deus, dá o carro, né? Eu já até tinha dado um outro carro, né? Mas eu tinha acabado de comprar aquele. Mas Deus estava falando comigo, cara, para eu dar aquele carro. Aí eu, beleza, passou uns dias, eu falei, eu vou conversar com ela. Falei, Pri, olha só, Deus tem falado um negócio comigo. Ela, já sei, o carro. Aí eu falei, então não tem como, né? Se ela já sabia. Então aí, eu falei com o pastor. Na mesma hora ele falou, poxa, a gente está precisando do carro para o pastor. Eu era bem mais jovem, estava em outro ministério. E o cara falou, precisa para fazer visita. Eu não era pastor integral, né? Eu nem era nem pastor na época. E ele falou, precisamos, pastor tal, fazer visitas e tal. Eu falei, legal, pastor, o negócio é o seguinte, vem buscar aqui agora, antes que eu mude ideia. Brincadeira, mas ele foi lá buscar o carro e, caramba, você me ama aquele carro, e foi de boa, foi com alegria e tal, mas eu ainda não estava entendendo. Meses depois, né, eu só fui me despertar depois que aconteceu. Menos de um ano depois, eu estava comprando uma casa que eu não podia comprar. Eu não tinha como comprar a casa. É uma casa, né, eu comprei por um preço bem abaixo, hoje vale muito mais, mas foi uma oportunidade, uma coisa que de Deus, assim, e eu pude comprar aquela casa, né, a gente fez do jeito que pôde fazer, e depois eu fui despertado que, na verdade, Deus não me deu a casa porque eu semeei um carro. Não funcionou assim. Deus já queria me dar a casa. Deus só estava falando assim para mim, cara, eu estou com a terra pronta, mas eu estou com a terra tão pronta,
eu só preciso que você dê uma semente à altura para aquilo que eu quero te dar de colheita. Então, era só isso. Deus só queria que eu desse uma semente à altura para aquilo que Ele queria me dar. Na verdade, Deus não queria a minha semente. Ele queria me dar a colheita que Ele já tinha colheita primeiro, antes de eu ter a semente. Então, foi algo, eu fiz o que eu nunca tinha feito. Colhi o que eu nunca tinha colhido, vivi o que eu nunca tinha vivido. Isso não é regra para você dar o seu carro que você vai comprar uma casa. Isso foi uma experiência que aconteceu comigo e eu tive esse entendimento, né? Então, algumas coisas na nossa vida a gente não vive, não é porque Deus não quer fazer. A gente não vive é porque nós não somos capazes de ir além, estudar mais, nos prepararmos mais, pagar um preço maior, orar mais, nos aprimorarmos mais, crescermos mais. Então, isso é fundamental. Para a gente encerrar, comenta aí, Jason, Tássio, rapidinho, em poucas palavras. Sei que vocês gostam de falar. Vamos lá. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho do Brunão, do Morada, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele estava dando uma entrevista e eles perguntaram, cara, mas quanto tempo vocês têm de banda? 1, 2 anos? Ele falou, não, cara, a gente tem 10 anos de banda já, o Morada. Assim, cara, mas até ontem eu nunca tinha ouvido falar de vocês já estão 10 anos aí, do nada, assim, vocês explodiram e todo mundo sabe quem são vocês. Ele falou assim, cara, leva tempo para Deus fazer as coisas do nada. Então, há processos. Do nada, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Do nada, aquela promessa que você está há anos esperando, simplesmente vai acontecer. O que você precisa fazer? Estar no lugar certo e preparado para que aquela promessa possa se cumprir. Vai levar tempo para, do nada, você falar assim, caramba, é aqui. Sabe? Quando eu cheguei aqui na Lagoinha, que teve uma reunião na casa do pastor Mineiro, com os líderes e os obreiros da igreja, e eu estava orando e tal, e uma coisa que Deus sempre ficava falando no meu coração, sabe as promessas que eu te fiz? É agora, você está vivendo essas promessas. Então, levou anos, mas aí do nada eu falei, caramba, é agora, eu estou aqui, eu estou vivendo as promessas que Deus me fez. Então, é isso, se prepara, se Deus chamou para as nações, para ser pastor, para ser um político que vai governar com justiça, ou um médico, um jornalista, um professor, se prepara para isso, para que do nada algo te dê um estalo assim, caramba, já estou vivendo as promessas que Deus tinha na minha vida. Uau, eu vou pegar um gancho e finalizar isso com o que o Jason falou. Eu estava lembrando há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer o Carisma em Niterói. Eu aceitei a Jesus e, cara, foi em dezembro que eu aceitei a Jesus e em janeiro eu já comecei a fazer o Carisma, isso morando em Magé, aquela coisa e tal. E os alunos da sala, todo mundo me perguntava assim, cara, qual que é o ministério que você vai servir? Qual que é a igreja que você vai pastorear em que lugar? E eu falava assim, cara, eu sou filho de Deus, estou estudando aqui, eu quero ser um cristão melhor, quero aprender mais da Bíblia. 2 anos ali, ia de ônibus, comecei a fazer à tarde, aquela coisa toda e tal. E nisso eu vim para Teresópolis, não conhecia o pastor Mineiro, e aí surgiu, a gente começou a fazer o GC do Nextim, foi crescendo, 60, 100, 150, pum. E Deus começou a me lembrar isso. Às vezes a gente está esperando a oportunidade de aparecer para a gente se preparar, quando na verdade nós precisamos estar pronto para quando a oportunidade chegar, a gente está pronto para poder agarrá-la. Verdade. Eu tenho um filme, eu não sei se daquela música I Can Only Imagine, não sei como é que é o nome do filme, alguém lembra, enfim. Filme maravilhoso, passou no cinema há pouco tempo, é um filme cristão. O cara fez uma música, foi anos uma das músicas mais tocadas, a música mais tocada nos Estados Unidos, em todas as rádios e no mundo também. Uma música maravilhosa, né, que o cara compôs em uma parte do filme, conta a história dele, como ele compôs a música e tal. E uma cantora gospel ia gravar, e a mulher, como você compôs essa música? Ele falou, cara, eu estava no carro, aí tem uma cena do filme, eu estava numa noite, eu acordei, de repente veio, comecei a escrever, e, poxa, acho que eu compus rápido, sei lá, em tanto tempo. Ela falou, não, você levou a vida toda para escrever ela. Naquela hora, você colocou ela no papel, mas ele só pôde escrever por causa da vida que ele teve. A música é poderosa, eu aconselho você a ver esse filme. E, então, existem coisas, né, que, como o Tássio falou, a gente precisa estar pronto, né, se preparando, crescendo,
crendo que as coisas grandes Deus tem para você. As portas que vão se abrir, Deus vai abrir para você. A parte que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer para você. Mas Ele vai poder, não que Ele vai poder fazer, Ele vai fazer quando nós fizermos a nossa parte. Deus não vai colocar responsabilidades e coisas em nossas mãos que nós não somos capazes de lidar com elas, né? Eu costumo dizer, se a gente quer uma tangerina ou uma laranja, se a gente vai num laranjal, num pé de laranja, pegar uma laranja, tem lá no pé de laranja, tem laranja verde e tem laranja madura. Qual que você vai escolher, Tássio? Você? A madura. Nós vamos escolher a madura, não vou pegar a laranja verde para chupar a laranja verde. E Deus também é assim. Quando Deus tem algumas responsabilidades, quando Deus tem algumas coisas na terra para ser feitas, que vai colocar algumas pessoas, Deus vai procurar, Deus não vai pegar as pessoas que ainda estão verdes. Ele vai pegar as pessoas que estão maduras, que já estão prontas para lidar com aquelas situações. Pessoas que já passaram por um processo de crescimento, vão ter outros processos, mas para aquele que ele precisa, já passaram. Então é fundamental que a gente passe, que a gente seja aprovado. Eu quero deixar uma palavra para você, nós vamos orar por você já, né? Vai colocando escrevendo aqui no chat sua região, quem você é. Nós vamos orar por você. Se você tem um pedido de oração, vai colocando aqui, vai colocando seu pedido de oração para você, para sua família, para sua casa. Mas eu tenho uma palavra especial para você. Talvez você esteja aí, poxa, tantas coisas não aconteceram na minha vida, tantas coisas eu estou esperando há tanto tempo, né? Eu já passei por tanta coisa, eu já sofri tanto, eu já vivi tanto, né? Tantas coisas. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, sabe? Deus tem algo poderoso para a tua vida, Deus tem algo grande, Deus tem algo especial. A palavra de Deus diz que Ele tem planos bondosos, planos de paz. Os planos que Deus tem para nós são planos de vida e planos de paz. Você está aí? Você está sintonizado aqui? Porque Deus te trouxe. Quero dar uma palavra para você. Talvez tudo que você precisa é colocar a tua vida nas mãos de Deus. Tudo que você precisa é entregar. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é muito conhecido, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Sabe? Confiança. Pessoas que são capazes de confiar em Deus são pessoas que são dotadas de uma convicção profunda, são pessoas que são capazes de saber que não, eu creio num Deus que não falha. Quando chegar na hora, Deus vai agir. Às vezes muitas coisas ainda não estão acontecendo, mas o fato é que viver pela fé e colocar a nossa confiança em Deus não se trata de que Deus faça na minha vida para que eu dê um passo de fé. Não funciona assim no reino de Deus. Eu preciso dar um passo de fé para que as coisas comecem a acontecer. Você está aí na tua casa e tudo que você precisa é entregar os teus caminhos ao Senhor. Tudo que você precisa é dizer sim para Jesus. Tudo que você precisa, talvez você está afastado há tanto tempo, você está longe, tanta coisa aconteceu. Você fala: pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Deus sabe, talvez eu nem precise saber. Deus sabe o que você passou, Deus sabe o que você viveu, Deus sabe o que você sofreu, Deus sabe até o que você possa estar sofrendo. Mas hoje eu quero te dar uma palavra, hoje eu quero te dar uma oportunidade. Hoje você pode, a partir de hoje, tua vida pode nunca mais ser a mesma. A partir de hoje a tua vida pode mudar para sempre. Tudo que você precisa é de um novo começo, é de uma nova história, um novo tempo na tua vida. Então eu quero encorajar. Se você está aí, você fala: pastor, eu preciso de um novo começo, eu preciso voltar, eu preciso renovar a minha aliança com Deus, eu preciso renovar a minha aliança com Deus, eu preciso disso, eu preciso abrir meu coração para que Deus entre na minha vida e mude a minha história. Eu quero encorajar você e pedir você, escreve aqui embaixo no chat: eu quero um novo começo. Eu quero um novo começo. A gente tem pessoas aqui prontas para atender você, vão aconselhar você, sabe? Pastor, eu preciso escrever. Escreve sim, é fundamental que a gente dê passos de fé, sabe? A gente não pode receber palavras de Deus e continuar na mesma posição, do mesmo jeito. Talvez tudo que você precisa é de atitude, talvez para voltar você precisa disso, tomar uma atitude, dar um passo de fé. Escreve aqui: eu quero um novo começo, eu quero viver um novo começo. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a tua vida, porque eu tenho certeza que a partir de hoje tua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Vou pedir Tássio
para fazer essa oração. E você que está aí, vai escrevendo aqui. Se você quer voltar, renovar a tua aliança com Deus, viver um novo tempo com Deus, escreve aí: eu quero um novo começo. Eu quero um novo começo. Tá, se levanta a tua voz em oração. A gente já está encerrando. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te engrandecemos nesse momento, Pai. Nós declaramos sobre cada casa agora, Pai, onde pessoas estão nos ouvindo, estão nos vendo, que a sua presença, que a sua doce voz possa ecoar no coração, Pai, dos pais, das mães, dos filhos, Pai. Que o Senhor possa hoje, nesse momento, vir com uma provisão sobrenatural, acalentando os corações. Nós declaramos, Pai, que a ansiedade seja lançada fora, que as preocupações sejam lançadas fora. Nós declaramos, Pai, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o Senhor pode dar, Pai, o Teu Espírito Santo com a sua doce presença invadindo esse lar. Nós declaramos sobre o mês dessa casa a sua provisão divina, Pai. O Senhor suprirá a necessidade dos seus filhos. Nós declaramos, Pai, a partir de hoje, para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para a terra ouvir, que a partir de hoje a vida deles nunca mais será a mesma. Nós declaramos, Pai, a partir de hoje é Cristo através deles, vivendo a vida aqui na terra que o Senhor nos deu. Jesus, nós te exaltamos, nós te agradecemos para que a sua honra seja dada, Pai. Teu é o reino, Tu é a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Até a próxima. Fica na paz, beijo no coração, valeu. Cordeiro de Deus,
Deus na tua vida. Alguém vai ver milagre acontecendo através da tua casa, da tua família, na tua vida. Sinais vão acompanhar aqueles que creem. Chega de ver milagre na vida dos outros. É hora de ver milagre na nossa vida. Manda avisar que o tempo